Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda à aula demonstrativa de Direito Administrativo do curso preparatório para o TRT de Minas Gerais, mais precisamente para o cargo de analista judiciário, área judiciária. Olha, antes da gente começar aqui a fazer uma apresentação geral do nosso curso, eu gostaria só de me apresentar para você. Meu nome é Fabiano Pereira e eu fico muito honrado em poder participar da sua preparação. E sabe por quê? Porque além de ser professor de Direito Administrativo e de Direito Eleitoral, aqui no Ponto dos Concursos, eu também ocupo o cargo de analista judiciário, área judiciária do Poder Judiciário da União. É mesmo? É. Uai, professor, então nós vamos ser colega de carreira? Vamos ser colega de carreira. A única diferença é que hoje eu trabalho no TRE e você vai trabalhar no TRT. Mas amanhã ou depois, se você quiser vir para o TRE e eu para o TRT, nós podemos permutar. É possível permutar entre tribunais diferentes? É. O CNJ já regulamentou essa situação. Olha que bacana, né? Então você está fazendo concurso para o TRT, mas se você quiser permutar amanhã ou depois, ir para o TRE, ir para o TRF, para o STJ, para o STF, você pode ir. Ah, então vamos embora trocar, professor? Não vou querer não, viu? Você pode até ganhar muito mais do que eu lá. Só porque no TRT você tem muitas funções gratificadas. Então você já vai começar a receber uns R$9 mil por mês, né? Do seu primeiro contra-cheque. Mas com alguns meses de função, você já vai estar exercendo funções gratificadas, tá? Em algumas delas você pode até dobrar a sua remuneração. Isso não tem no TRE não, esse tanto de função gratificada não tem não. Lá são pequenininhas as funções, né, de chefia. Mas eleição só de 2 em 2 anos, né, filho? Processo trabalhista, ó, é todo dia. Deixa eu quietinho no meu aqui e você quietinho no seu aí. Beleza? Agora, se você quiser amanhã ou depois permutar com outros servidores, fique à vontade. Então é o seguinte, como eu já passei por esse processo de preparação para o cargo de analista judiciário, eu tenho algumas dicas para lhe fornecer. Primeiro, faça o seu cronograma de estudos, tá? Você vai sentar e vai definir quantas horas de estudos você tem do dia que você está parando para analisar até a data da prova. Ah, pessoal, fiz meus cálculos aqui, eu tenho 500 horas de estudos. Se você tem 500 horas de estudos, você vai dividir essas 500 horas de estudos entre as matérias que você tem que estudar. Cuidado para não ficar privilegiando disciplina que você já tem conhecimentos bons ou medianos, tá? Você tem que privilegiar as disciplinas de uma forma que todas se nivelem até o dia da prova. Então, se você já tem excelentes conhecimentos em português, por que você vai dedicar um tempo maior de estudos ao português do que ao direito administrativo que você está dando os primeiros passos? Não faça isso não. Nivele a distribuição das horas de estudos. Beleza? Segunda grande dica. Resolva o maior número possível de questões. O maior número possível de questões, professor? Isso mesmo. Quantas questões, professor, seria ideal resolver até a data da prova? Olha, para o cargo de analista judiciário, área judiciária, até a data da prova, mais ou menos umas 4 mil questões. 4 mil questões? É isso mesmo, tá achando muito? Pra você ganhar aí R$10 mil até o dia que você morrer, você tá achando muito? Não, peraí, falei errado. 10 mil no início, né? Mas no final da carreira, a sua remuneração já vai estar chegando em torno de 14 a 15 mil. No final da carreira com 13 anos. Então olha aí, você recebendo R$15 mil por mês e você ainda está querendo responder 300 questões, 2, 3 questões por dia? Lógico que não. Pode botar aí, ó, as 4 mil questões no mínimo. Olha, e é importante isso, viu? É muito importante. Eu mesmo, quando estava me preparando para o cargo de análise judiciário, eu lembro que tinha 2 disciplinas que na época eu não gostava. Não tinha afinidade nenhuma. Direito penal e processo penal. Eu detestava. Sabe o que eu fiz? Moço, eu não vou estudar não. Não vou pegar um livro sobre essas disciplinas. E ó, desci a lenha só fazendo questões da Fundação Carlos Chagas. Devo ter resolvido aí umas 1.500 questões de penal
umas 1.500 de processo penal, fora as outras, né? E aí que apesar de eu não ter conhecimento doutrinário nenhum, cheguei no dia da prova, meu amigo, eu olhava as questões e começava a rir. Não acredito. Esse aqui é o exercício que eu fiz ontem. Não, essa questão eu já fiz 400 vezes, essa aqui 16 vezes. Esse é o sentimento que você tem que ter no dia da prova. Você tem que começar a analisar as questões e ter aquele sentimento que você está em casa, no seu quarto. Por quê? Porque tamanha familiaridade que você já tem com aquelas questões. Por isso é que é importante resolver questões. E como você bem sabe, as provas da Fundação Carlos Chagas estão passando por uma transformação, né? A gente não tem mais aquelas questões tão fáceis como nós tínhamos antigamente para o cargo de analista judiciário. Então as questões estão subindo um pouquinho o nível. As questões da FCC já estão aprofundando um pouquinho mais em doutrina, estão aprofundando um pouquinho mais em jurisprudência, porque antigamente era lei seca e ponto final. Hoje não. Hoje, você pega aí de 20% a 30% das questões da FCC, da prova de analista judiciário, e você percebe que se você não fez uma leitura da doutrina e aquela jurisprudênciazinha básica, que o próprio livro aborda, né? Você não resolve as questões, não. Então, a gente tem que aprofundar um pouquinho mais e levar em conta essa evolução da Fundação Carlos Chagas, tá? Lembre-se de que o seu objetivo é ser aprovado. Se é ser aprovado, você não pode correr riscos. Então, já que a Fundação Carlos Chagas tem elaborado questões um pouquinho mais complexas, nós vamos também aprofundar nos estudos, tá? Curiosamente, eu até trouxe uma questão bem light para você conhecer a didática do curso, que é para aproveitar a oportunidade, o gancho, e já fazer referência a um outro tema que também foi cobrado em outras provas da Fundação Carlos Chagas, tá? Vamos dar uma olhadinha no slide? Então vamos lá, olha só. A primeira questão que nós vamos tratar aqui é até uma questão recente, que foi cobrada para o cargo de analista judiciário do TRT da 16ª Região, agora em 2014. Olha o que diz essa questão. O diretor jurídico de uma autarquia estadual nomeou sua companheira Cláudia para o exercício de cargo em comissão na mesma entidade. O presidente da autarquia, ao descobrir o episódio, determinou a imediata demissão de Cláudia sob pena de caracterizar grave violação a um dos princípios básicos da administração pública. Trata-se do princípio da... Primeiro, eu não vou nem entrar em detalhes desse negócio de demissão aqui não, tá? Não vou detalhar se você já percebeu essa expressãozinha, vou deixar para tratar disso lá na frente, tá? Então veja só, a questão está se referindo a um princípio que impede o tal do nepotismo, que impede a nomeação de parentes para o exercício de cargos e funções de confiança no âmbito da administração pública. Por que eu escolhi essa questão? Porque eu quero que você entenda o seguinte. Ao editar a súmula vinculante número 13, o Supremo Tribunal Federal, ele deixou bem claro que a nomeação de parentes para cargos e funções de confiança, parentes do terceiro grau, né? Para cargos e funções de confiança, viola vários princípios da administração pública. Viola o princípio da moralidade administrativa, viola o princípio da impessoalidade, viola o princípio da eficiência, enfim, nós temos vários princípios que impedem essa prática do nepotismo. Agora, as questões da Fundação Carlos Chagas, elas costumam afirmar que essa proibição à prática do nepotismo é uma consequência do princípio da impessoalidade. Ah, então é o princípio da impessoalidade que impede a nomeação de parentes? É o princípio da impessoalidade, tá? Essa é a regra para as provas da Fundação Carlos Chagas. Mas eu já vi outras questões da própria Fundação Carlos Chagas dizendo que o princípio que impede a prática do nepotismo é o princípio da moralidade. Tem princípio da moralidade aqui na nossa questão? Não tem princípio da moralidade, não. Então veja, aqui só sobrou o princípio da impessoalidade. Então eu vou marcar, por óbvio, o princípio da impessoalidade. Mas se no lugar de impessoalidade estivesse o princípio da moralidade, eu iria marcar moralidade. Ah, professor, e se tivesse impessoalidade e moralidade, os dois princípios? Difícil.
penso que a Fundação Carlos Chagas não faria isso porque a questão seria suscetível de recurso. Mas se ela fez, eu marcaria impessoalidade. Porque o maior número de questões está voltada para o princípio da impessoalidade, quando envolvem esse tema. Ok? Um outro ponto importante ainda sobre esse nepotismo. Lembre-se que quando o Supremo Tribunal Federal julgou a reclamação 6650, ele deixou bem claro que cargos políticos não entram na proibição contida na súmula vinculante número 13. Ou seja, em outras palavras, posso afirmar o seguinte: autoridades municipais, estaduais, ou até mesmo o presidente da República, né? Enfim, autoridades que ocupem chefias no executivo podem nomear parentes para cargos políticos e essa nomeação não vai violar a súmula vinculante número 13. Uai, professor, então peraí. Um prefeito do município de Belo Horizonte pode nomear o irmão dele para ser secretário de saúde? Pode. E a mãe dele para ser secretária da Fazenda? Pode. Sabe por quê? Porque esses são denominados cargos políticos. Então, os cargos políticos não entram nas regras de proibição da súmula vinculante número 13. E, professor, para a prova, como é que eu vou saber se é cargo político ou não? Eu já te falo quais são os cargos políticos que têm caído em prova. Ministros de Estado, secretários estaduais e secretários municipais. Esses são os cargos políticos que as bancas têm cobrado, principalmente a Fundação Carlos Chagas. Então é o seguinte, se você encontrar alguma questãozinha da FCC dizendo que o presidente da República pode nomear o tio dele para ocupar o cargo de ministro de Estado? Pode. O governador pode nomear a esposa para secretário estadual de serviços sociais? Pode. O prefeito pode nomear o pai para secretário de saúde? Pode, sem problemas, porque esses são cargos políticos. O que não pode é o chefe do executivo, por exemplo, nomear um parente até o 3º grau para cargos administrativos. E o que são cargos administrativos? Todos, tirando os cargos políticos, que são ministro de Estado, secretário estadual e secretário municipal, todos os outros são cargos administrativos. Esse é o entendimento que você vai levar para responder as questões da FCC. Beleza? Se fosse aqui um concursozinho do CESP, eu teria que aprofundar um pouquinho mais. Para a FCC, isso é suficiente. Tá? E lembrando ainda o seguinte, quando eu falo em proibição de nepotismo, essa regrinha, ela alcança também o nepotismo cruzado, tá? Como assim nepotismo cruzado? Eu sou juiz do trabalho no TRT da 3ª região, tá? Tem um chegadão que é juiz do trabalho no TRT da 1ª região. E aí, eu ligo para ele e falo o seguinte, ô chegado, você quer juiz do trabalho no TRT da 1ª região aí? E você tá lá no próprio tribunal, né? Você tem um cargo em comissão para nomear, não tem? Tem. Nomeia meu irmão aí como seu assessor e eu aqui em Minas nomeei seu pai. Tá combinado? Tem nada de combinado. Isso é nepotismo cruzado, tá? O meu parente está sendo nomeado da mesma forma, só que lá no Rio. Enquanto aqui em Minas eu estou nomeando parente de um chegado meu que é juiz no Rio. Tá vendo a situação? Só trocamos. Nepotismo cruzado. Então a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, ela veda tanto o nepotismo comum, que nós já conhecemos, que é o tradicional, quanto o nepotismo cruzado. Beleza? Bem, esse era o recado que eu gostaria de trazer para você, tá? A partir de agora, nós estamos juntos nesse processo de preparação. O que eu puder auxiliá-lo, pode contar comigo, não somente em dicas de direito administrativo, né, mas em dicas de preparação como um todo. Porque, como eu já passei por esse caminho, eu conheço alguns atalhos, né, que podem favorecer a sua preparação. Agora, me adicione lá no Facebook, tá? Professor Fabiano Pereira, curta minha fanpage, porque a partir daí
nós vamos começar a trocar ideias, eu vou apresentar dicas periodicamente na minha página, questões comentadas, e aí qualquer novidade em relação ao concurso, eu posto lá para que você possa ficar sempre atualizado, sempre atualizada. Combinado? Bons estudos para você, conte comigo nessa jornada que vale a pena. Até mais.